Bem, então, do que estamos falando quando nos referimos à obra dos 3 demônios em Apocalipse 16, dos gafanhotos em Apocalipse 9 e dos cavalos em Apocalipse 9? É uma obra podemos chamar de discipulado, de persuasão, de falsificação, para convencer as pessoas a aceitar um falso evangelho. E esse trabalho ocorre porque, do outro lado, há 3 anjos que representam também uma obra de discipulado, mas o discipulado celestial, que está apelando às pessoas na terra para aceitarem o evangelho eterno, a pessoa de Cristo e a palavra de Deus. Muito bem, então no Apocalipse nós temos estes 2 quadros, 2 trios de anjos, 3 anjos celestiais e 3 anjos caídos do outro lado. E depois nós temos a cavalaria do abismo, que sai do abismo para esta obra de persuasão. Estes 2 quadros nos colocam diante, portanto, de 2 grandes campanhas globais de discipulado, em que uma influência é exercida sobre as pessoas para levá-las a aceitar ou a mensagem dos 3 anjos ou a mensagem dos 3 demônios. Por outro lado, então, nas trombetas nós temos também a revelação dessa campanha de discipulado por parte das trevas. Bem, onde é que nós podemos reconhecer esse discipulado do abismo? Eu quero compartilhar com você algumas coisas que sempre nos chamam a atenção, porque o mundo secularizado também não deixa de ser um mundo espiritualizado. O que eu quero dizer com isso? A difusão e a propagação, a popularização de várias práticas, desde o meio do século XX principalmente, que são claramente espiritualistas. E eu quero então mostrar para você em que consiste o discipulado do abismo. São 2 campanhas globais de discipulado, e o discipulado do abismo tem técnicas místicas. Então, yoga, meditação, cristais, acupuntura, viagem fora do corpo, fenômenos paranormais, drogas, ritmos psicodélicos, todas essas práticas, essas técnicas místicas, não podem ser conectadas com outra coisa, senão a uma obra de discipulado por parte de poderes do abismo. O espiritualismo está difundido, portanto, nas igrejas cristãs, no culto, na liturgia gospel, em sinais e maravilhas, e para muitos pesquisadores, o pentecostalismo e o carismatismo abre uma porta para que o espiritualismo entre dentro das igrejas cristãs. Então, se o Apocalipse está falando para nós de um movimento espiritualista, representado nos 3 demônios e na cavalaria, e no grupo dos gafanhotos, nas trombetas, este movimento pode ser uma representação daquilo que nós vemos no mundo de hoje como atuação do espiritualismo. O espiritualismo está, portanto, nos meios de comunicação, está na imprensa, está na internet. O espiritualismo está nas universidades. E você pode ir, por exemplo, a Harvard e vai encontrar inúmeras pesquisas feitas na linha de Daniel Goleman e da inteligência emocional. Daniel Goleman, um praticante da meditação budista, ele tem um livro chamado A Mente Meditativa, e através destas pesquisas se deu ao espiritualismo, nos Estados Unidos, uma roupagem científica. Portanto, o espiritualismo está nas universidades e está também dentro das igrejas, porque as pessoas estão sendo levadas a experiências místicas dentro dos cultos cristãos. Então, esta é uma grande campanha de propagação do espiritualismo no mundo moderno. Ellen White, essa grande escritora, que os adventistas reconhecem como uma profetisa, fala sobre a difusão do espiritualismo nos últimos dias. Então, no livro Grande Conflito, páginas 561, 562, ela diz: Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final, a fim de enganar o mundo. Pouco a pouco, ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra do engano. 2 pontos. O desenvolvimento do espiritismo. Então, veja, amigos, você
que nos acompanha da sua casa, pelo Facebook, pelo YouTube. Ellen White escreveu isto no século XIX, e ela estava dizendo que uma grande obra de falsificação seria levada a efeito por Satanás, e que ele já vinha se preparando para esta obra, porém não tinha conseguido alcançar os seus objetivos ainda. Porém ela diz, estes objetivos serão alcançados nos últimos dias. Então ela faz essa expressão, né? O desenvolvimento do espiritismo. Muito bem, na sequência do texto ainda ela diz, até agora ele não conseguiu realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos dias. Então veja o último trecho da citação. Com exceção daqueles que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por este engano. Veja, nós lemos nas trombetas em que os gafanhotos atingem as pessoas, porém não aquelas que têm o selo de Deus. E agora Ellen White está dizendo que a obra do espiritualismo enganará o mundo inteiro, com exceção daqueles que são guardados pelo poder de Deus. Muito bem, amigos, então a palavra de Deus nos coloca diante desta realidade de um conflito que se desencadeia entre forças espirituais. Eu quero repetir para você, Covid-19, as crises desse mundo desencadeadas pelas condições naturais doentias do planeta Terra, do desequilíbrio do ecossistema, as guerras das nações, são apenas cortinas de fumaça para desviar a atenção das pessoas daquilo que é de fato essencial. E Jesus disse que nós devíamos temer poderes que podem comprometer o nosso destino eterno, não necessariamente apenas o nosso corpo. O corpo pode ser tratado, pode ser curado, o corpo pode ser remediado, porém o destino eterno, que tem que ver com a sua salvação, este sim você não pode arriscar. Portanto, mais do que uma crise por causa de um vírus, o mundo está numa crise por causa de forças espirituais em conflito, no grande Armagedon, em que a verdade de Deus está sendo restaurada por um lado, e há uma obra de falsificação do outro lado. E em que consiste o discipulado do povo de Deus? O discipulado do povo de Deus, que começa com as 3 mensagens angélicas, com a restauração do sábado, estilo de vida saudável, a compreensão do grande conflito, esse discipulado tem diversas iniciativas. Nós podemos falar de duplas missionárias, o movimento dos Calebes, muito forte no Brasil, no Nordeste, em todo o país, o Impacto Esperança, pequenos grupos que se reúnem nas casas, pessoas que se juntam para orar, cantar e louvar a Deus e estudar a sua palavra, testemunho, evangelismo. Então o mundo tem sido impactado através do uso de livros, revistas, pelo rádio, pela televisão, pela internet, pelas redes sociais, nessa grande campanha de levar as pessoas a reconhecer a verdade do Evangelho eterno. Então, amigo, você que nos acompanha nesta manhã, sinta-se, portanto, também parte desse conflito, porque todos estamos envolvidos. Mas você precisa assumir o lado certo nesta batalha. E o lado certo é daquele povo que está difundindo a palavra de Deus e a verdade eterna neste mundo. Este povo que está restaurando a verdade acerca do sábado, o sinal da criação, chamando as pessoas a adorar o único Deus criador dos céus e da terra. O lado certo é do povo que tem a esperança, que proclama a esperança do reino de Deus. O mundo está envolto em trevas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão absorvidas em seus problemas, em seus dramas, mas há uma mensagem de esperança, de certeza, de confiança, porque a palavra de Deus nos garante que Jesus muito breve vai tomar o poder deste mundo das suas mãos. E nós podemos ler em Apocalipse capítulo 11, no versículo 17, quando nos diz: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Então a mensagem de esperança do povo de Deus, representado pelos 3 anjos no Apocalipse, traz esta certeza de que por mais caótico que este mundo possa estar, ele muito breve será assumido inteiramente pelo poder de Cristo, que passará a reinar sobre essa terra.
Portanto, nós estamos diante de eventos, né, que chamam a nossa atenção para a palavra de Deus, que pode descortinar para nós os últimos acontecimentos e trazer esperança ao nosso coração.